Olá, boa tarde para você. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. A avaliação positiva do governo Bolsonaro sobe para quase 35% em 5 meses, indica a pesquisa CNT-MDA. Em Mato Grosso, o plantio da segunda safra de milho já começou e com preços atrativos. Lavouras do grão devem ganhar mais espaço no estado. No momento CPE, a produção de etanol de milho deve aumentar 86% na safra 2020-2021. E ainda na previsão do tempo, você vai ver como a formação de um ciclone no sudeste deve aumentar o volume de chuva em algumas regiões do país. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Obrigada pela sua companhia nesta tarde de quarta-feira. A avaliação positiva da gestão do presidente Jair Bolsonaro passou de 29,4% registrado em agosto para 34,5%. É o que aponta o levantamento divulgado hoje pela Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto de Pesquisa MDA. Já os entrevistados que avaliam a administração como ruim ou péssima eram 39,5% em agosto e agora são 31%. Outros 32,1% avaliam o governo como regular. É claro que para a gente repercutir essa pesquisa, tão importante para o cenário, para a economia, antes a gente tem uma nota-pé, dá licença, Daúde. Olha só, a pesquisa foi realizada, ouviu 2.002 pessoas entre os dias 15 e 18 deste mês, em 137 municípios, dos 26 estados, mais o Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora sim, eu estava ansiosa para falar com você, saber de você. Esse é um assunto importantíssimo. Esse é um assunto importantíssimo, Daúde. Boa tarde para você. Boa tarde, Sueli. Boa tarde a todos. Daúde, como é que você avalia? Quais os atributos que você dá para essa alta de popularidade do governo Jair Bolsonaro? Bom, o governo Jair Bolsonaro, apesar de parte da imprensa cair de pau em cima dele, ele está muito bem, porque ele tem o apoio da população. O que levou a essa elevação do sentimento a favor de Jair Bolsonaro, eu acho que eu poderia citar 2 fatores que nós aqui no passado já falávamos disso. Você que nos acompanha sabe que o que nós vamos falar aqui não é o que você ouve por aí. A gente sempre disse o seguinte, que a saída do Lula da cadeia poderia polarizar mais e melhorar a imagem do presidente Jair Bolsonaro, porque o povo não quer saber da quadrilha que assaltou o Brasil, quebrou o Brasil, deixou o Brasil nessa situação. Por mais que o presidente Jair Bolsonaro fale algumas coisas que as pessoas não gostam, tem um lado positivo, que é a questão da honestidade, que no governo Jair Bolsonaro não tem corrupção. Então, dentro desse sentido, você teve, então, uma melhora pela polarização. E o outro ponto que eu também sempre coloquei, que a economia precisa andar. A liberação do Fundo de Garantia, que acabou levando a uma melhora, não uma melhora para se comemorar, mas uma melhora significativa de indicadores econômicos, que, segundo os analistas, os economistas, projetam um crescimento para 2020, esse ano, na casa aí de 2 a 2,5%, quando você anualiza o crescimento do terceiro trimestre, mantendo no quarto trimestre 0,6%, você anualiza, você chega aí a 2,4%. Então, há um sentimento positivo em relação a isso. As pesquisas anteriores que mostravam uma queda do presidente Jair Bolsonaro, ela tinha realmente um ponto de arrumação em relação à questão da eleição, que muitas pessoas queriam tirar o governo que estava aí por questão de corrupção, uma série de coisas. E o presidente Jair Bolsonaro, ele teve a felicidade de empunhar a bandeira do Brasil, que era o que nos faltava, o espírito de patriotismo. E as pessoas, então, elegeram o presidente, mas ele nunca teve um indicador, Sueli, nas pesquisas que o levassem
a dizer, está indo mal. Não, ele teve Mas foi um salto bastante significativo. Sim, É a situação econômica, essa reação que provocou isso. Queria te perguntar em relação ao sentimento às reformas que devem ser aprovadas. Existe um otimismo acerca, principalmente, da reforma tributária da UD para o primeiro semestre de 2020? Olha, eu sou pessimista nesse aspecto. Eu acho, não é pela questão do governo, é pela questão do Congresso. A reforma tributária, ela não vai sair. Por que ela não vai sair? Porque você não faz uma reforma tributária sem antes fazer a reforma da federação. O que é a reforma da federação? Você atribuir aos entes da federação, aos estados, aos municípios, o que fazer, com que dinheiro fazer. E isso é bem complexo, né? Sempre foi a barreira da reforma da tributária, foi isso, você não ter atribuições constitucionais que determinam quem vai fazer o quê e com que dinheiro vai fazer. Outro aspecto é que o Congresso, esse ano, é um ano de eleição, tem até o mês 6, mês de junho, Sueli, né? A gente já falava muito sobre isso. Para aprovar essas reformas. Agora vem o Carnaval, depois do Carnaval tem aí algumas MPs que precisam, medidas provisórias que precisam ser aprovadas, algumas já não serão. Tem a questão da medida da reforma constitucional emergencial, onde você tenta segurar o salário dos funcionários, fazer uma série de coisas, que é um assunto bem polêmico. Reforma administrativa. Reforma administrativa. Então, eu acho que, independente disso, eu acho que o importante no governo é manter, né, essa trajetória. Eu sempre disse isso e vou repetir. Eu nunca dei muita atenção para que, às vezes, as pessoas falam, Bolsonaro falou isso, falou. Não. O que interessa, presidente, é fazer esse país crescer. Porque uma coisa positiva no sentimento da população existe, é seriedade. Quer dizer, perfeito, hoje, para você mexer nesse sistema é muito complicado, há interesses, inúmeros interesses. E eu, particularmente, confesso também, não concordo muito com o programa liberal do ministro Paulo Guedes. Por quê? Porque eu acho que o programa liberal, numa economia como a do Brasil, que é uma economia que tem milhões de pessoas na informalidade, milhões de pessoas na pobreza, você não consegue conceber que essas pessoas possam competir, né, em pé de igualdade com alguém. O avanço da colheita da soja em Mato Grosso abre espaço para o plantio do milho segunda safra. E diante da perspectiva de escassez do grão no mercado, agricultores do estado devem ampliar as apostas no cultivo do cereal. Vamos até Cuiabá falar com o meu colega Luiz Patrone. A área destinada a lavouras de milho, né, Patrone, deve crescer aí no estado. E mais, há estimativas de quanto deve ser esse aumento? Boa tarde. Oi, Suelen, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, né, com o avanço da colheita da soja, né, as áreas de algodão e também de milho segunda safra, claro, começam a ser cultivadas aqui em Mato Grosso. Aliás, o algodão já começou já desde o início de janeiro, né? Agora o milho começa a avançar esse plantio, por enquanto, um ritmo ainda bastante tímido, né? Muito lento ainda, porque as colheitadeiras ainda estão começando a avançar sobre as áreas de soja aqui no estado de maneira geral. Por enquanto, 1,9% da área semeada com milho foi colhida até agora, isso segundo o acompanhamento, foi plantada até agora, perdão, isso segundo acompanhamento aí feito pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Uma comparação rápida, tá, com o ano passado, esse ritmo de plantio do milho ele é bem mais lento que do ano passado, mas claro, o ano passado foi um ano atípico, né, com clima, com o tempo ajudando desde o início da lavoura de soja, consequentemente depois a colheita da soja e o plantio das lavouras subsequentes, né, da segunda safra com o milho e o algodão. Na comparação com a média das últimas 5 safras, o ritmo do plantio de milho esse ano ainda também fica um pouco abaixo, né, na média 3,4% já estavam cultivados nessa mesma época do ano passado e agora 1,9%, como eu comentei. Porém, a expectativa é de que com o avanço das próximas semanas, esse ritmo também fique mais intenso e os produtores aí levem o maquinário para o campo para poder dar sequência e acelerar e intensificar esse plantio da segunda safra de milho. Bem, vamos à tua pergunta principal, né? Qual a perspectiva com relação à área destinada às lavouras aqui em Mato Grosso neste ano? O IMEA, a única estimativa levantada pelo IMEA, divulgada pelo IMEA até agora, aponta para uma área aí cerca de 2,3% superior à que foi cultivada do ano passado, o que equivaleria aí, no total de 4.972.000 hectares, quase 5 milhões de hectares destinados às lavouras de milho. Porém, a perspectiva é de que esse número seja revisado para cima,
Quem vai explicar isso para a gente é o presidente da AproSoja, o Antônio Galvão. Nós conversamos com ele recentemente sobre esse assunto e a perspectiva dele diante do cenário, de toda a conjuntura envolvendo o milho este ano, é de que essa área possa sim superar os 5 milhões de hectares. Vamos ouvir o que disse Antônio Galvão, presidente da AproSoja Mato Grosso. Eu acredito que deva atingir, sim, numa casa aí de até 5 milhões de hectares. O ano passado nós estamos 4.600 e pouco, né? Então vai haver esse aumento de área com certeza absoluta. E agora, vai aumentar a produção? Não sei, é o São Pedro que vai regular, que nós dependemos muito das chuvas de abril. Abril choveu bem, vai ser a maior safra histórica nossa de milho. E hoje nós podemos falar isso abertamente porque temos demanda. E vai ter preço. Então, o produtor tem que aproveitar esses momentos. É um momento que você vê que o mercado tem muita oferta e não vai te dar rentabilidade, deixa a sua terra descansar lá com algum outro tipo de mercadoria em cima, uma palhada, alguma coisa, dizer para você poder também recuperar ela. Então, com certeza, esse número, ele aumenta, sim, patrônio, esse ano da produção. E a produtividade vai depender de clima só também. Bom, então essa análise, né, essa expectativa, né? Muitos produtores aí, diante desse cenário, né, a possibilidade aí de preços melhores para o milho, claro, devem ser motivados, na medida do possível, a avançar com as áreas aí destinadas ao cultivo do cereal aqui em Mato Grosso. Só para a gente finalizar aqui, Suelen, hoje o preço médio de comercialização da safra de milho aqui em Mato Grosso, segundo IMEA, está em torno de R$ 25,96. Essa safra que está sendo cultivada, né, com entrega aí a partir do mês de julho. 56,8% da produção prevista já foram comercializados. Aí sim, o ritmo das vendas está bem acima do ano passado, quando nessa mesma época estava em 40% comercializados. Milho, então, no foco dos produtores a partir da colheita da soja. A produção do etanol de milho deve aumentar 86% na safra 2020-2021, na comparação com o ciclo anterior. A previsão é do CPEA, que atribui esse crescimento à abertura de novas usinas no país. Sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo agora com a pesquisadora do CPEA, Evelise Razera Bragato. Boa tarde, Evelise. Como essa alta na produção do etanol de milho na próxima safra impacta na formação dos preços? Conta pra gente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês alguns pontos relacionados à quantidade que pode ser processada na safra 2021. São números divulgados por algumas consultorias e não números do CPEA propriamente dito, né? Mas são dados que mostram uma possível faixa de moagem de entre 580 e 500 milhões de toneladas de cana na região Centro-Sul. Todo esse volume, ele deve ser concretizado, mas ele também fica condicionado a chuvas, que devem cair de dezembro do ano passado, 2019, até março desse ano, e que devem ser decisivas para o tamanho da safra 2021, certo? Evelise, existe já uma estimativa de volume dessa produção de cana na safra 2020-2021? O desempenho deve se manter ao da safra atual? Sim, pelo que as consultorias mostram, os dados mais atuais, né? Eles mostram sim um desempenho que deve repetir o desempenho da safra 19-20. Então, a gente não deve ter muito incremento, muito crescimento na safra 2021. E você acredita? Mas ainda assim, a gente pode destacar, por exemplo, no caso do etanol de milho, um aumento na produção e um aumento bastante expressivo. Segundo números, inclusive, divulgados pela União Nacional do Etanol de Milho, nesta semana, a produção deve saltar de 1,4 bilhão de litros para 2,6 bilhões de litros na temporada 2021, o que, na verdade, representa um aumento bastante expressivo. Sim. Isso realmente deve acontecer para o etanol de milho. Para o etanol de cana, algumas consultorias soltaram, sim, alguns volumes, mas ainda não existem outras consultorias que soltaram esse volume. E você acredita que os preços médios do etanol neste ano podem se aproximar mais dos preços da gasolina? E quais seriam as atribuições para isso, Evelise? Sim, quando a gente olha o preço ao produtor, eles podem sim ser mais remuneradores em termos reais, se comparados ao da safra atual, a 19-20. Para se ter uma ideia, segundo a B3, a Bolsa de São Paulo, os preços dos contratos futuros janeiro, fevereiro e março, eles já se mostram em aumento desde o mês de novembro, dezembro e janeiro do ano passado, que foi o período onde a gente observou um crescimento maior dos preços. Em média,
de novembro a janeiro, nesse acumulado, esses 3 contratos, eles já subiram mais de 6,5%, né, nesse período, o que mostra realmente que os preços devem seguir aí num patamar um pouco mais remunerador para o segmento produtor. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.